Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, salve Maria! Nós estamos refletindo sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem e nós estamos no número 49 seguintes. Maria nos últimos tempos da Igreja. Maria e os últimos tempos. A salvação do mundo começou por Maria. É por ela que se deve consumar. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não se manifestou, a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade, apegando-se demasiado sensível e grosseiramente a ela. Se a Virgem fosse conhecida, é provável que isso tivesse acontecido por causa dos encantos maravilhosos que o Altíssimo lhe tinha concedido, mesmo exteriormente. Isto é tão real que levou São Dionísio Areopagita a testemunhar nos seus escritos que, quando a viu, a teria tomado por uma divindade, devido aos seus secretos atrativos e à sua beleza incomparável, se a fé em que estava bem enraizado lhe não tivesse garantido o contrário. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo. Através dela, fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo, uma vez que já não subsistem as razões que o levaram a ocultar durante a vida a sua esposa e a revelá-la só muito pouco após a pregação do Evangelho. Mas nesses derradeiros tempos, Deus quer, portanto, revelar e manifestar a Maria a obra-prima das suas mãos. Primeiro, porque ela se escondeu neste mundo e se colocou mais baixo que o pó, pela sua profunda humildade, tendo obtido de Deus e dos seus apóstolos e evangelistas que não fosse manifestada. Segundo, porque ela é a obra-prima saída das mãos de Deus, quer na ordem da graça, quer na ordem da glória, e Deus quer ser louvado e glorificado no mundo pelos homens através dela. Terceiro, porque é a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo. Por isso deve ser conhecida e revelada, para que Jesus Cristo o seja também. Quarto, porque sendo ela o caminho por onde Jesus Cristo veio a nós na primeira vez, sê-lo-á ainda quando vier na segunda, embora de maneira diversa. Quinto, porque é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para ir a Jesus Cristo e para o encontrar com perfeição. É por ela que o devem encontrar as almas chamadas a brilhar em santidade. Aquele que achar Maria, achará a vida, isto é, encontrará Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não a pode achar quem a não procurar. Não pode procurá-la quem a não conhecer, pois não se busca nem se deseja algo desconhecido. É, pois, necessário que Maria seja conhecida mais do que nunca, para maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. Sexto, Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nestes últimos tempos. Em misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados que se converterão e regressarão à Igreja Católica. Em força, para se opor aos inimigos de Deus, aos idólatras cismáticos, maometanos, judeus e ímpios empedernidos que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair por meio de promessas e ameaças todos os que lhes forem contrários. E finalmente, ela deve brilhar em graça para animar e suster os valorosos soldados e fiéis servos de Jesus Cristo que combaterão pelos seus interesses. Sétimo,
Por fim, deve ser terrível como um exército em ordem de batalha, para com o demônio e seus segazes, sobretudo nesses últimos tempos, porque o demônio, sabendo que já lhe resta pouco tempo, menos do que nunca, para arrastar as almas à condenação, irá redobrar cada dia os seus esforços e ataques. Suscitará quanto antes perseguições cruéis e armará ciladas terríveis aos servos fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, a quem conseguirá vencer muito mais dificilmente do que outros. Meus irmãos, minhas irmãs, Maria, ela é muito necessária para nós nesses últimos tempos, porque a salvação começou por ela. Maria foi a primeira a experimentar esse estado de graça que todos nós também experimentaremos no dia do nosso encontro com Deus. Maria foi a primeira a entrar nessa íntima, profunda e plena comunhão com Deus, com a Trindade. E é isso que vai acontecer com cada um de nós quando nós também entrarmos e aceitarmos essa salvação. Por isso que Maria não conheceu a corrupção. Por isso que a igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora. Por isso que todos nós veneramos, louvamos e engrandecemos Maria, porque ela, como criatura, claro, foi a primeira a entrar no céu em poder e glória, toda ela dada pela Trindade. E Jesus quer oferecer isso a nós também. Só que cada um de nós tem que estar no mesmo estágio de Maria. Temos que estar nas mesmas condições que ela esteve. Ou seja, buscarmos o melhor, sermos menos atraídos pelo pecado, pelo mal, pelas coisas que nos distanciam de Jesus, principalmente nesses tempos atuais, no qual muitas coisas, como São Luís atesta para nós, nos rouba a atenção, nos desvia a fé. Muitas coisas são muito fortes em nível de atração. Então, se a gente não tiver força, não tiver fé, nós nos deixamos levar. Seja o dinheiro, seja o poder, seja a sexualidade, seja a ganância, enfim, todas essas coisas que vão nos desviar do sentido próprio de nossa salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, Maria, ela é nossa única esperança, nosso porto seguro. Por isso que São Luís diz que nós temos que buscar ela, porque vocês vão se lembrar, no dia do nascimento de Jesus, quando os magos chegaram, encontraram Jesus com sua mãe. Não tem como a gente encontrar Jesus se não for com Maria, porque ela é o caminho mais curto, porém o caminho mais certo de nós chegarmos até Jesus. Não porque ela é melhor do que Jesus de forma nenhuma, mas porque ela nunca se afasta de Jesus. E se nós queremos encontrar Jesus, o caminho mais curto e certo é buscando Maria. É nós entrando na escola dela. É cada um fazendo essa intimidade, essa verdadeira devoção para com ela, para que assim todos nós possamos aprender dela a mais, melhor e muito servir seu divino Filho, sendo assim seus discípulos, como o Evangelho também nos atesta. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, seus frutos permaneçam e nós nos tornemos seus discípulos. E Maria quer isso, que todos nós sejamos discípulos fiéis do seu divino Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Salve Maria!